para sempre seja louvado. Celebração Maria Oliveira, Dino Edinaco, 11 anos, N. Aparecida, Hélio Moreira, Márcia Chale, Deisa Rocha, Eva Polpo, Catarina, obrigados falecidos do grupo Amor pelas almas, pela saúde de Fábio, intenções de todos os irmãos, bem-vindos à casa do Senhor. Dia de hoje, recorda a realizadas na comunidade dos discípulos e discípulas de Cristo, nada pode faltar. Ele se preocupa com a forma do pão material e sacia nossa fome espiritual com seu corpo e sangue no banquete eucarístico. A Igreja hoje celebra o Dia Mundial dos Avós e dos Idosos, que são um verdadeiro presente, cuja riqueza não pode ficar esquecida. Celebramos também o Dia do Agricultor e do Motorista. Cantemos, acolhendo o nosso celebrante de hoje, Padre Rubens Dotto. O canto está no meio de nós. Ele está no meio de nós, sua igreja, povo de Deus. Ele está no meio de nós, sua igreja, povo de Deus. Sempre em toda parte, conosco está o Senhor. Vida, caminho e verdade, conosco está o Senhor. Ele está no meio de nós, sua igreja, povo de Deus. Ele está no meio de nós, sua igreja, povo de Deus. Bom dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a esperança de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão no Espírito Santo com Nossa Senhora, São José, São Joaquim, Santana, São Cristóvão, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Hoje, pela primeira vez, a Igreja no mundo inteiro celebra o Dia Mundial dos Idosos e dos Avós, não deixando de mencionar e rezar pelos motoristas e pelos agricultores. Nós lembramos especialmente hoje com o Papa Francisco os avós, os idosos. Por isso, vamos também pedir perdão pelas vezes que nós achamos que os idosos, os avós, são só o que ficou do passado. Pelo pouco respeito por eles,
pelo pouco entusiasmo em amá-los, que Deus tenha piedade de nós. Pelos pecados, erros passados, por divisões da tua igreja, ó Senhor. Senhor, piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade, piedade de nós. Senhor, piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade, piedade de nós. Quem não te aceita, quem te rejeita, pode não crer por ver cristãos que vivem mal. Cristo, piedade, Cristo, piedade, Cristo, piedade, piedade de nós. Cristo, piedade, Cristo, piedade, Cristo, piedade, piedade de nós. Hoje se a vida é tão ferida, deve-se a culpa e indiferença dos cristãos. Senhor, piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade, piedade de nós. Senhor, piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade, piedade de nós. Nosso Deus, Trindade Santíssima, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados, por intercessão da gloriosa Virgem Maria, de São José, São Joaquim e Santana, e nos conduza um dia à vida eterna. Amém. Amém. Glorifiquemos o Cristo ressuscitado, que está vivo no meio de nós. Glória, aleluia, glória, aleluia, glória, aleluia, glória, aleluia, glória, aleluia, glória, aleluia. Eu te agradeço, meu Pai, Senhor, que revelaste teu plano de amor, não sabido e entendedor, mas aos pequenos, Senhor. Glória, aleluia, glória, aleluia, glória, aleluia, glória, aleluia, glória, aleluia, glória, aleluia. O pobre sacias de bens, ó Senhor, despede sem nada o rico opressor. No trono derrubas o dominador e eleva os humildes, Senhor. Glória, aleluia, glória, aleluia, glória, aleluia, glória, aleluia.
Deus, sois o amparo dos que em vós esperam, e sem vosso auxílio ninguém é forte, ninguém é santo. Redobrai de amor para conosco, para que, conduzidos por vós, usemos de tal modo os bens que passam, que possamos abraçar os que não passam. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Acolhamos a palavra que ilumina e orienta nossos passos em todo o caminhar. Leitura do segundo livro dos Reis. Naqueles dias, veio também um homem de Balsalisa, trazendo em seu alforje para Eliseu, o homem de Deus, pães dos primeiros frutos da terra. Eram 20 pães de cevada e trigo novo. Eliseu disse: dá ao povo para que coma. Mas o seu servo respondeu-lhe: como vou distribuir tão pouco para 100 pessoas? Eliseu disse outra vez: dá ao povo para que coma, pois assim diz o Senhor: comerão e ainda sobrará. O homem distribuiu e ainda sobrou, conforme a palavra do Senhor. Palavra do Senhor. Saciai os vossos filhos, ó Senhor. Saciai os vossos filhos, ó Senhor. Que vossas obras, ó Senhor, vos glorifiquem, e os vossos santos com louvores vos bendigam. Narrem a glória e o esplendor do vosso reino, e saibam proclamar vosso poder. Saciai os vossos filhos, ó Senhor. Todos os olhos, ó Senhor, em vós esperam, e vós lhes dais no tempo certo o alimento. Vós abris a vossa mão prodigiosamente e saciais todo ser vivo com fartura. Saciai os vossos filhos, ó Senhor. É justo o Senhor em seus caminhos, é santo em toda obra que Ele faz. Ele está perto das pessoas que o invocam, de todo aquele que invoca lealmente. Saciai os vossos filhos, ó Senhor. Leitura da Carta de São Paulo aos Efésios. Irmãos, eu, prisioneiro no Senhor, vos exorto a caminhardes de acordo com a vocação que recebestes. Com toda a humildade e mansidão, suportai-vos uns aos outros com paciência no amor. Aplicai-vos a guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também é uma só a esperança a qual fostes chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que reina sobre todos, age por meio de todos e permanece em todos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Vamos aclamar o Evangelho cantando. Deus vem falar ao coração, diz que findou a escuridão. Vamos ouvir, Deus vai falar. aleluia, aleluia. Quando o Senhor vem conversar, vem com o Pai nos libertar. Vamos ouvir, Deus vai falar. Aleluia,
aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com os seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse: falou também a Filipe: onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Eles estão com fome. Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: fazei sentar as pessoas. Havia ali muita grama naquele lugar. E lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam. E fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca. Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: este é verdadeiramente o profeta, aquele que devia vir ao mundo. Mas quando Jesus notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo sozinho para o monte. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Podemos sentar. Meus irmãos, minhas irmãs, é uma alegria nós nos reencontrarmos e celebrar o domingo, é a Páscoa da semana. Nós viemos aqui para nos abastecer, alimentar a nossa fé, que sustenta a nossa esperança. Nesses tempos complicados de pandemia, nós aprendemos, isso sim, aprendemos muito a buscarmos esta força de Deus para ficarmos em pé, para não desistirmos e não desanimarmos. Hoje é aconselhado que se reze pelos agricultores, e aqui é uma marca, tanta gente vive da agricultura, vamos lembrar todos eles. Também lembramos os motoristas, os bons, os menos bons e os maus motoristas, como eu, por exemplo, Mas temos que pedir a Deus que dê prudência para os motoristas. Rezamos por eles também. Mas o Papa Francisco, ele hoje pediu que se rezasse especialmente pelos idosos e pelos avós. Vocês sabem que nós vivemos numa sociedade do descartável. Vale enquanto tu produz, depois joga fora. Infelizmente, na convivência se faz muito
com os idosos. Então ele pediu que a gente refletisse assim: o Dia Mundial dos Avós e dos Idosos, que celebramos hoje, ajuda-nos a entender que todos, jovens e idosos, avós e netos, pertencem à mesma família ou não, pertencendo à mesma família ou não, somos um só corpo, um só espírito, como uma só é a esperança a qual fomos chamados. A consciência disso consola-nos, constituiu-nos como povo enquanto nos reunimos em torno do altar, no qual o Senhor multiplica o pão da vida e a palavra da nossa salvação. Os idosos, como os jovens, são importantes. Sem ele, falta algo no corpo. Sem os idosos, falta algo no corpo, na igreja. Para isso, devem ter o seu lugar dentro de cada uma das pessoas e das nossas comunidades. Devem ser valorizados. Por isso é decisivo participarmos da vida dos idosos da mesma forma como o Senhor, dando-nos o seu corpo e o seu sangue, nos fez partícipes da sua vida, participarmos da vida dos idosos. Como um povo reunido ao redor do Senhor, nós descobrimos a doçura de fazermos parte de uma mesma família e de sentirmos-nos todos, mesmo os que já têm uma idade mais avançada, filhos amados de um único Pai. Assim entendemos que, como diz o Papa na Fratelli Tutti, ninguém se salva sozinho. Foi o que viveram aqueles 5.000 pessoas reunidas com Jesus e o que atualmente se tornou ainda mais evidente para nós, que vivemos em tempo ainda marcado pela pandemia. Os idosos não se salvam sozinhos, porque precisam de pernas velozes, diz o Papa, que possam levar adiante os seus sonhos. Os jovens também não se salvam sozinhos, porque precisam que alguém lhes diga que mesmo de uma noite escura pode raiar o sol de uma nova aurora. Vejam, são reflexões que o Papa Francisco nos pede para fazer no dia de hoje. O Evangelho que acabamos de acolher nos apresenta, nos faz entender que aqui cada um de nós possui, que aquilo que cada um de nós possui, pode ser um recurso valioso para todos, inclusive na vida de família. Na passagem que ouvimos, um menino apresenta a Jesus 5 pães de cevada e 2 peixes. Hoje é mais comum que sejam os avós a possuir os bens materiais, mas o que importa não é ter pouco ou muito, mas apresentar o que temos ao Senhor. É Ele que multiplica o nosso pão e que o faz satisfazer o desejo de todo ser vivo. Os avós, portanto, diz o Papa, têm uma tarefa precisa: transmitir a fé às novas gerações e acompanhar os netos com a sua sabedoria. Olhem bem, transmitir a fé às novas gerações e acompanhar os netos com a sua sabedoria, ajudá-los a não perder as suas raízes e a construir a vida em bases sólidas. Às vezes o que temos não é algo material. Se pensarmos nos nossos avós, o que eles trazem para nossas famílias, muitas vezes, é justamente o dom da gratuidade, a maneira de amarem e cuidarem dos netos, ao ponto de mimá-los,
pode parecer-nos exagerada, mas vejam, o exagero é a única medida que o amor conhece. Então, às vezes não se gosta que o avô e a avó deem tanto carinho, dizem, ele protege, ele faz o que quer com o avô e a avó. Mas, diz o Papa, o exagero é a única medida que o amor conhece. Que coisa bonita! A igreja, que é a mãe desse povo que se reúne em torno do Senhor e que parece incapaz de se alimentar, precisa de cada um de nós. Assim como no evangelho que ouvimos, o Senhor se serviu naquele dia de um menino. Da mesma forma, hoje parece necessário multiplicar a fé e a sabedoria dos idosos. Na profundidade espiritual dos idosos há um tesouro, a ser ainda descoberto. Disto tem falado o Papa com frequência. Por ocasião, vejam, ele diz, ele mesmo afirmou que os idosos são o elo indispensável para educar as crianças e os jovens na fé. Os idosos, por ocasião deste dia dos idosos, ele lembra, eles são indispensáveis para educar as crianças e os jovens à fé. Devemos acostumar-nos a incluí-los nos nossos horizontes de vivência da fé, na caminhada da igreja. Os idosos não são apenas pessoas que devemos ajudar e proteger para preservar a sua vida, mas podem ser e devem ser sempre tidos como testemunhas privilegiadas do amor fiel de Deus. Cada um de nós, mesmo os mais pobres ou mais frágeis, nós possuímos dons, 2 peixes que são o amor e a oração. A oração é uma vocação acessível a todos. Então, na mensagem do Papa para este dia, dos avós e dos idosos, citando Bento XVI, ele fala que esta é uma missão específica dos idosos. A oração dos idosos pode proteger o mundo, ajudando-o de modo mais incisivo do que a fadiga, do que o trabalho de tantos. A oração dos idosos é um recurso valiosíssimo, é um pulmão do qual a igreja e o mundo não se podem privar. Especialmente neste tempo, a intercessão dos idosos pela oração, pelo mundo, pela igreja, não é em vão, mas mostra a todos a serena confiança de um porto seguro. Em Marcos tem uma passagem paralela a esta do evangelho de hoje, Marcos 6,41, da multiplicação dos pães. O Senhor Jesus confia aos discípulos a tarefa de distribuir os pães à multidão. É uma tarefa que Ele continua a confiar à igreja hoje. Não podemos sozinhos realizar o milagre, mas Jesus precisa das nossas mãos para que o pão alimente os que dele necessitam. Pensemos em quantos idosos nas nossas paróquias, mesmo na nossa arquidiocese de Santa Maria, quantos idosos são ministros extraordinários da Eucaristia ou estão engajados em outros ministérios, na liturgia, na palavra, e no quanto isso é valioso para a vida, inclusive litúrgica, das nossas comunidades. Eles são, por isso, indispensáveis. Os idosos não são para serem jogados ao léu, deixados à margem, mas são convidados a participar. Vamos fazer do dia de hoje um compromisso de amar, respeitar
querer bem os nossos idosos e saber quais deles são os que mais estão sofrendo por doenças, situações outras de abandono, e vamos tê-los sempre presentes na nossa igreja, na nossa paróquia, na nossa comunidade. Vamos dar nossa resposta de fé à palavra de Deus, na vontade de oferecermos os 5 pães e os 2 peixes para Jesus multiplicar a serviço dos outros. De pé, professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Elevemos nossas preces ao Deus Pai da vida e que ama os idosos, como os agricultores e os motoristas. Rezemos depois de cada invocação: Senhor, escutai a nossa prece. Senhor, escutai a nossa prece. Pela Igreja, para que realize o milagre da multiplicação do pão da vida e da palavra da salvação todos os dias, para que não falte a ninguém o alimento do corpo e a esperança que vem da fé. Pelo ministério do Papa Francisco, rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. Por todos nós, idosos, para que tenhamos uma vida digna do chamado que recebemos, com humildade, doçura e magnanimidade, para que a nossa fragilidade não nos impeça de ser fortes no amor, consolo para os pobres e apoio para os mais novos. Rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. Pelos jovens, para que face a fome de pão e de paz nesse mundo, não se desanimem com o pouco que têm, mas obedeçam ao convite do Senhor de alimentá-los a todos. Rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. Por todos nós, avós e avós, para que saibamos acompanhar com sabedoria as nossas famílias e para que aprendamos a transmitir o tesouro da fé aos nossos netos e às nossas gerações. Rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. Por todos os idosos que estão sozinhos e procuram a ternura de um abraço, para que nenhum deles viva na solidão, mas recebam a visita de um anjo e ouçam a voz do Senhor que lhes diz: eu estou contigo todos os dias. Rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. Para que os enfermos sejam curados e para que se acalme a tormenta da pandemia, para que aprendamos a não deixar ninguém sozinho diante da invasão do mal e para que a todos seja garantido o tratamento, mesmo nos países mais pobres. Rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. Para que todos, jovens e idosos, reconhecendo que recebemos um só chamado, uma só fé e um só batismo, saibamos viver pela paz, pela fraternidade e pela amizade social. Rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. Lembramo-vos, Senhor, todos os anciãos da nossa comunidade,
que faleceram nos últimos meses por causa da pandemia e por aqueles de quem ninguém se lembra. Acolhei-os no vosso reino de paz e misericórdia. Rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. Senhor Deus Todo-Poderoso, que transmites a estes vossos filhos paz e vida, dignai-vos comunicar-lhes também vossa bênção, que eles sintam a ternura e a força da vossa presença. Olhando para o passado, alegrem-se com a vossa misericórdia e, olhando para o futuro, perseverem na esperança que não se acaba. Abençoai, Senhor, também os agricultores deste lugar, os motoristas, e dai, Senhor, vocações à vossa Igreja, por Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo. Amém. Façamos o nosso ofertório cantando muitos grãos de trigo. Muitos grãos de trigo se tornaram pão, hoje são teu corpo, ceia e comunhão. Muitos grãos de trigo se tornaram pão. Toma, Senhor, nossa vida em ação, para mudá-la em fruto e missão. Toma, Senhor, nossa vida em ação, para mudá-la em missão. Muitos grãos de uva se tornaram vinho, hoje são teu sangue, força no caminho. Muitos grãos de uva se tornaram vinho. Toma, Senhor, nossa vida em ação, para mudá-la em fruto e missão. Toma, Senhor, nossa vida em ação, para mudá-la em missão. Rezemos juntos, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício, esta missa, no domingo, a Páscoa da semana, seja aceita por nosso Deus, que é nosso Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor, Senhor. por tuas mãos esse sacrifício, para a glória de seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Assim seja. Acolhei, ó Pai, os dons que recebemos da vossa bondade e trazemos para este altar. Fazei que estes sagrados mistérios, pela força da vossa graça, nos santifiquem na vida presente e nos conduzam à eterna alegria. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Ele é a vossa palavra viva, pela qual tudo criastes. Ele é o nosso Salvador e Redentor, verdadeiro homem, concebido do Espírito Santo e nascido da Virgem Maria. Ele, para cumprir a vossa vontade e reunir um povo santo em vosso louvor, estendeu os braços na hora da sua paixão, a fim de vencer a morte e manifestar a ressurreição. Por ele os anjos com Maria, São José, celebram vossa grandeza. Os santos São Joaquim e Santana proclamam vossa glória. Concedei-nos também a nós
associar-nos aos seus louvores, cantando a uma só voz. Santo, Santo, Santo é o Senhor, todos nós sabemos e queremos proclamar. Santo, Santo, Santo é o Senhor, todos nós sabemos e queremos proclamar. Santo é o Senhor nas alturas, o Senhor é santo. Santo, Santo, Santo é o Senhor, todos nós sabemos e queremos proclamar. Santo, Santo é o Senhor, todos nós sabemos e queremos proclamar. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito Santo, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos a vossa vinda. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos, porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, que ele tenha saúde, com o nosso Bispo, administrador apostólico Hélio, e o novo arcebispo nomeado, Dom Leomar Antônio Brustolin, todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição. Cada um lembre os nomes dos que foram ditos no início, por quem rezamos especialmente, mas também todos os vítimas desta pandemia pelo Brasil afora, nossos entes queridos que não esquecemos, avós e avós, agricultores, todos que já foram adiante de nós. Acolhei-os junto a vós
na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, medianeira de todas as graças, São José, os santos apóstolos, São Joaquim e Santana, e todos que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Estendam a mão direita em direção ao Cristo vivo, ressuscitado no meio de nós. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de tantos males, ó Pai. Dá-nos hoje sempre a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos perdoados dos nossos pecados, livres de todos os males e perigos, enquanto caminhando na esperança com Maria, São José, São Joaquim e Santana, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja, e dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz e a esperança de Jesus Cristo estejam sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, nós vos pedimos a paz, nós vos pedimos a paz. Nós somos felizes, porque o Senhor nos convida a participarmos da sua ceia. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado, o sofrimento e a morte do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra, e serei salvo. que o corpo e o sangue de Cristo nos guardem para a vida eterna. Amém. Ao nos aproximar de receber Jesus, cantemos. Cantar a beleza da vida está no número 14 do folheto.
a força do Espírito Santo, unindo o teu povo a caminho. Falar do teu Filho às nações, vivendo como ele viveu, missão do teu povo escolhido. Senhor, vem cuidar do que é teu, vem dar-nos teu Filho, Senhor, sustento no pão e no vinho, e a força do Espírito Santo, unindo o teu povo a caminho. Vem dar-nos teu Filho, Senhor, sustento no pão e no vinho, e a Força do Espírito Santo, unindo o teu povo a caminho. Graças e louvores se deem a todo momento. Bem-aventurados os misericordiosos, porque obterão misericórdia. Bem-aventurados os corações puros, porque verão a Deus. Oremos. Recebemos, ó Deus, este sacramento, memorial permanente da paixão do vosso Filho. Fazei que o dom de vossa inefável caridade possa servir a nossa salvação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Queria só lembrar que então, dia 15 é festa da Assunção de Nossa Senhora. Será a posse do novo arcebispo em Santa Maria, Dom Leomar Antônio Brustulin. Ele é natural de Caxias do Sul, estava de auxiliar em Porto Alegre e agora é o arcebispo de Santa Maria, nomeado pelo Papa Francisco no dia 2 de junho deste ano, substituindo Dom Hélio, que assim se torna emérito. O que nós lembramos é que estamos na pandemia, as presenças serão restritas, todo mundo não vai poder ir. Então, de cada paróquia vai o pároco e um leigo. Vocês vão ter que escolher aqui. Um leigo vai e os outros acompanham pelas redes sociais, pela Rede Vida de televisão. Ela vai transmitir a partir das 10 horas até as 11h30. Então podem acompanhar em casa naquele dia.
vai um representando todos de cada paróquia e pela Rede Vida, pelo Facebook, né? Que é uma página do Santuário da Medianeira, da Arquidiocese, e as rádios Medianeira vão transmitir. Entendido? O Dom Leomar vem com muita generosidade, ele tem, naquele dia ele vai fazer 54 anos, é jovem, né? Logo vocês terão oportunidade de conhecer, é dinâmico, pessoa maravilhosa. No Santuário da Medianeira já estamos preparando a 78ª Romaria, vai ser no dia 14 de novembro, possivelmente, há uma esperança grande que possa ser presencial. Até lá, a maioria vacinada, poderemos fazer presencial. Quer dizer, poderemos fazer a caminhada da catedral até o santuário. Mas vamos caminhando nessa direção. Está acontecendo no santuário, cada sábado ou domingo, a Romaria da Família. Romaria da Família. Começaram a aparecer, esses tempos atrás, começaram a aparecer sábados nas missas, domingos, todas as missas, começaram a aparecer pai, mãe e crianças, pai, mãe e os filhos. A gente viu assim, mas que coisa interessante, olha só, de todos os lugares, até de Arroio Grande apareceu lá. Vão lá. Então nós achamos por bem, como é o ano da família, não se podem fazer encontros presenciais, encontros de família, não pode. Mas então a gente pode ir ao santuário com a família. Escolha um sábado ou um domingo, escolha e vá com a sua família, o pai, a mãe, os filhos, os avós, levem. E no final da missa, lá eles podem se confessar, se quiserem, podem comungar, vão na frente da Nossa Senhora e vamos fazer lá. Estamos fazendo todas as missas a renovação dos compromissos matrimoniais, bênção das alianças para os casais e bênção para todos, principalmente os filhos e os avós. Isso está acontecendo cada domingo. No final, vocês podem visitar a fonte d'água de Nossa Senhora, vocês podem ir diante da imagem milagrosa, mas o importante é que no final também vocês podem levar para cada casa um kit. É uma vela da família para ser acesa em casa, uma vela grossa da família, uma garrafinha d'água benta para aspergir todas as peças da casa contra as doenças e o diabo. Podem levar isso para casa. E o terço vai junto nesse kit, para lembrar dentro de cada casa que a família que reza unida permanece unida. Então o kit da família levam ao final de cada missa, sempre, olha, impressionante, sempre tem 10 famílias, 15, 20 famílias, chega a ter, assim enche, pai, mãe e os filhos. Diz que o pessoal não vai na igreja, vão, eles vêm, é só animar. Então vocês podem se organizar em Arroio Grande aqui, um domingo, uma família diz, hoje nós vamos às 10 horas à missa no santuário. Todos enchem o carro e vão para lá. Lá serão bem acolhidos, participarão da missa e serão abençoados, consagrados a Nossa Senhora, a São José, a família de Nazaré. Está feito o convite? Podem passar para os outros também, tá? Agora a bênção, que essa bênção chegue aos hospitais. Nós temos um doente aqui que é o Fábio, nosso Fábio. Chegue até ele a nossa bênção, a todos que vocês desejam, e especialmente hoje aos avós e às avós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Um canto.
minha mãe, a ela um eterno obrigado eu direi. Maria foi quem me ensinou a viver, Maria foi quem me ensinou a sofrer. Maria em minha vida é luz a me guiar, é mãe que me aconselha, me ajuda a caminhar. Mãe do bom conselho, rogai por nós. Os avós idosos, os avós, fiquem no corredor do meio, para bênção para eles especial. Fiquem no corredor do meio. Isso, passa para o meio. Passem para o meio. Isso. Passem para o corredor do meio. Isso, fica no meio. Fique no meio, idosos. Isso. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, por intercessão de São Joaquim e Santana, dando saúde, paz e esperança, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Parabéns para eles, vamos lá. Parabéns pra vocês nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, com imensa alegria, suplicamos aos céus proteção de Maria e as bênçãos de Deus. Bom domingo para todos e comam bem hoje. Façam um risoto bom, com bastante carne de galinha, é bom. Vamos em paz, Deus acompanhe. Graças a Deus. Muito obrigado. Nós que... Ai, eu nem quis. Agradecemos a presença do Padre Dotto e que Deus lhe proteja sempre com muita saúde e muitas luzes do Espírito Santo na sua caminhada.